Fala, meus amigos do Pode Tudo e mais um cast. Então, hoje, sem convidados, mas com os integrantes mais importantes do melhor podcast do Brasil. É isso aí, negão. Eu sou o Ruben, mais conhecido como Ovo, e esse é mais um Pode Tudo e mais um cast, meio que voltando, né, para as bases, para a gente bater um papo, Sim. né, pegar os assuntos que marcaram aí essa semana, para estar trazendo aí para vocês mais informação, um pouco de opinião. E é isso aí, certo, negão? Sim, é bom de vez em quando bater um papo, dar uma reciclada, colocar a nossa opinião em jogo, claro, é sempre buscando o plural, né? Então, nem tanto radical para um lado quanto para o outro, porque a gente tem diversidade suficiente para a gente poder aprender umas 10 vidas aí, né? É isso aí. Primeiro assunto da semana, né, pessoal? Infelizmente não é um assunto tão bom, né? Foi infelizmente, o fatídico acidente que levou à morte o influencer, né? Sim, sim. O Jesse e o seu cachorro Shurastei nos Estados Unidos, né? Eles, desde 2017, né, negão, estavam rodando aí pela América, né? Fazendo aí, tentando fazer uma volta ao mundo dentro de um Fusca, cara. Cara, olha, eu achei uma ideia assim muito bacana, acho que desperta a questão do cão ser o melhor amigo do homem. Sim, E a gente assistindo alguns momentos dele, percebe que ele acaba até colocando em jogo, que ele até fala num vídeo, não sei nem se nesse vídeo que a gente vai passar tem, mas que você não, por causa de falta de espaço, você não precisa abandonar o seu cachorro, que é algo que acontece muito, né? sim, E judiar do, exatamente. do próprio animal. Então ele viajou e conheceu lugares, neve, conseguiu conhecer tudo com o seu cachorro e ainda num Fuca. Exatamente. Nesse tempo, né, nesses 5 anos aí que ele começou essa expedição, né, pelas Américas, no caso, ele conheceu 16 países, foi do deserto de sal na Bolívia, ao deserto do Atacama, conheceu a neve nos Estados Unidos, então assim, deve ter sido uma experiência do caramba pra ele, tanto pra ele quanto pro Shurastei, né, Shirastei. É que um, foi o é um fiel, Golden, né? Um Golden é Retriever, um né? Golden Retriever, foi o fiel escudeiro dele, o fiel companheiro dele, acho que os dois dividiram muito belas experiências aí. Nossa, e é um cachorro bonzinho, porque um amigo meu no Japão tinha um Gold Retriever. Olha a foto dos dois. Nossa, Da muito hora, hein? bacana, né? É, parece que um é a carinha do outro, Sim, né? imagina, Bem bacana nessa cumplicidade. é um cão, mas parece que ele acaba imitando bem o dono, essa sincronicidade que os dois tinham, era muito É bacana. muito bacana. Olha a foto do Fuca, os dois no Fuca. Fuca guerreiro, hein? Olha que legal, cara. E é isso aí, né? Infelizmente, foi um acidente de trânsito, né? Eles Sim. estavam indo pro Alasca, foi no estado do Oregon. Parece que tinha um engarrafamento, ele foi tentar desviar, acabou perdendo o controle. E aí acabou colidindo, né, com uma SUV na contramão. E aí veio, né? Infelizmente, a óbito ali. Ele também passou por Los Angeles, aí eu separei uma foto aqui, ó. Ô, baratinho, olha que legal, cara. É, porque. Aí, ó, tá aí na tela aí agora. Ele fez uma É, reprodução, né? Não, na verdade ele tava. Ele parou o Fusca onde foi gravado o primeiro Velozes e Furiosos, lá, a Casa dos Toretto. Sim, sim. Da hora, hein? Tá lá, Muito ó. legal, O Fusca cara. tá parado ali, em frente na posição do Golf ali embaixo, né? Isso. Ele acabou fazendo uma reprodução da foto, né? É, muito louco, né? Da hora, legal mesmo, hein, cara. Bom, graças a Deus, né? Teve uma atitude bacana aí de um casal de amigos que fizeram uma vaquinha online para trazê-los, né? Para serem devidamente enterrados aqui no Brasil. Sim. Em poucas horas a vaquinha atingiu a meta, tanto é que precisou ser cessada e tal. E é isso, né? Eu acho que a questão, né, negão, fica esse legado aí, né, de você ter um vídeo dele que a gente já vai passar, que você não precisa ter muita coisa para ser feliz, Sim, sim. para correr atrás dos seus sonhos. O que é interessante, claro, eu sou espiritualista, acredito muito no propósito, acho que ninguém vem aqui, ainda principalmente alguns casos, algumas pessoas que têm uma certa mídia. E no caso dele, o reflexo dentro da sociedade, dentro das pessoas, do emocional da pessoa é positivo, porque ele coloca a motivação e o impulso para ele poder conquistar que as pessoas possam conquistar os seus sonhos ou buscar isso, mesmo que elas não tenham tanta grana. Um exemplo que ele acaba falando sobre ter poucos recursos, mas ele acabou vendendo a moto, vendendo as coisas dele e acabou seguindo em frente.
Sim. para poder viver, e durante o percurso ele acabou fazendo o seu trajeto, vendendo algumas coisas, conseguindo pequenos trabalhos, né? Para se sustentar, para tocar o sonho em frente, que era fazer a expedição, né, com o Fusca, né, a volta ao mundo na questão, né, de dar a volta ao mundo com o Fusca. Ele foi meio que, né, se virando, sobrevivendo e tal. É muito interessante isso, cara. É um legado que se deixa, né? Sim, com certeza. Então, assim, a gente tem que pegar, entender a boa vibração e a mensagem disso. Claro que marca, porque é um rapaz que acabou indo embora muito novo, Jovem, tinha 29 anos só. né? Mas só que ainda cheio de sonhos, mas para quem acredita, e no caso eu acredito, que uma pessoa boa e com essa energia toda que ele transmitia em seus vídeos e nessa sua trajetória, ele está realmente num bom lugar, ele foi bem acolhido, e o que a gente precisa estar em mente não a tristeza do evento, mas o quanto ele pode deixar para a gente de boas vibrações e de como nós podemos conquistar, sim, os nossos sonhos, por mais que no momento possa parecer absurdo ou muito grandioso, mas a gente não pode deixar de lado aquilo que a gente quer realizar, conhecer, viver, né? Então, a gente precisa ter essa liberdade. Então, acho que ele mostra muito bem isso. Querem pôr o vídeo? Seria Põe o interessante colocar o vídeo videozinho pra gente baratinho, legal, cara. ilustrar um pouquinho mais a história dele, né? Pro pessoal até se inspirar também. Sim. Vamos lá. História de Churastei e Jesse. Que Deus os tenha, amém. Eu sei que talvez você deva estar pensando, putz, se eu tivesse a grana que esse cara tem, se minha família fosse rica e pudesse me ajudar, eu também faria isso, também viajaria o mundo. Só que aí que tá, eu nunca fui rico e minha família nunca pôde me ajudar. Eu vendi tudo que eu tinha para iniciar esse projeto, e esse tudo que eu vendi nem era muita coisa. Um micro-ondas, uma TV, um videogame, uma moto, isso era tudo que eu tinha. Isso foi tudo conquistado durante 7 anos de trabalho duro como vendedor no shopping. Então não use essa desculpa de falta de dinheiro para não realizar os seus sonhos. A força de vontade e a certeza de estar fazendo a coisa certa é muito mais importante do que dinheiro na conta. Eu sei que dinheiro é importante, mas eu saí com menos de 10 mil reais e esse dinheiro não ia durar muito tempo. Quando eu voltei pro Brasil, depois de 4 meses viajando pelo sul da Argentina, eu tinha menos de 300 reais na conta. Eu comecei vendendo adesivo de cidade em cidade para poder seguir viajando. Eu enfrentei milhões de problemas mecânicos de todos os tipos que você possa imaginar, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu fiz amigos por todos os lados do continente, pessoas que nos ajudaram nos momentos mais difíceis, compartilhando o pouco que tinham, sem pedir nada em troca. Eu decidi viver e viajar com meu cachorro dentro de um Fusca, e com isso mostrei para muita gente que abandonar um cachorro por falta de espaço é a desculpa mais ridícula que existe. O cachorro não precisa de espaço, o cachorro precisa estar junto com o seu dono, precisa de amor e carinho. O Churastei sempre esteve junto comigo. Quando eu decidi fazer essa viagem, ele sempre esteve nos planos. A gente conheceu juntos a neve pela primeira vez no Ushuaia. A gente foi junto pela primeira vez no Nordeste brasileiro. A gente foi junto em praticamente todas as cachoeiras que a gente conheceu no continente. A gente foi junto no maior deserto de sal do mundo na Bolívia. E a gente estava junto também no deserto Atacama, no Chile. A gente foi junto para Machu Picchu. A gente O barato conheceu foi pra junto Atacama, a né? linha do Equador. A gente cruzou pro Panamá junto, dentro de um veleiro. Você foi que no durou mais Atacama. de 30 horas até chegar Eu tive a oportunidade de ir conheceu sim lá, junto cara. O Caribe da Costa Rica, um dos lugares mais incríveis e mais bonitos que a gente passou na viagem. E a gente subiu O deserto do Atacama é um dos lugares mais bonitos que eu tive a oportunidade de conhecer, cara. Imagino ele chegando lá de Fusca, de carro, enfim, deve ter sido Fantástica a visão, né? muito legal. Quando você foi, você mostrou uma foto, né, lá da noite, as estrelas. As estrelas, é um dos melhores lugares pra você ver o céu, cara. Não tem poluição, tal, luz, né, que atrapalha bastante. Eu imagino que ele deve ter curtido muito, cara. serve de motivação e inspiração para diversas pessoas mudarem de vida e seguirem seus sonhos. Muitos viajantes iniciaram seus projetos, iniciaram suas viagens se inspirando nas minhas histórias de superação com o Fusca, na minha amizade com o Churastei. E sinceramente, para mim, isso é o mais importante, o mais gratificante de tudo que eu tenho feito nesses últimos 3 anos de viagem com o meu cachorro e o meu Fusca pela América Latina. Cara, fantástico, hein? Fantástico. Muito fantástico. legal esse relato, hein? Muito legal. Olha, frisando, né? Mais uma vez, é uma história inspiradora. A gente tem que levar isso pro coração, não com o peso e a tristeza da partida, mas o legado que ele acabou deixando de realizem os seus sonhos. A vida é curta, a gente precisa estar, assim, integrado com tudo e ser feliz, buscar ser feliz, né?
Bom, vamos lá. E assim, tem algumas outras histórias que não são tão agradáveis, né? Que acabaram acontecendo na semana e que geram controvérsias e geram muitas polêmicas. E, claro, cada um pende por um lado, mas aqui hoje a gente pretende colocar tanto um lado da história do abuso, que vamos falar um pouquinho sobre as questões ligadas à polícia, né? Sim. E que ocorreram 2 eventos que são fortíssimos, né, Ovão? Bom, acho que foi na última quarta-feira, no Rio de Janeiro, né? Houve uma operação Sim. policial na Vila Cruzeiro e lá vieram a falecer 22 pessoas. Dessas 22 pessoas, 16... Aí, ó, Isso tem a foto tem aqui. a foto aí do pessoal do BOP, né? Foi uma ação conjunta com o pessoal do BOP, da Polícia Rodoviária Federal, né? Na Vila Cruzeiro. E É uma favela, uma comunidade, um complexo. É um complexo? Complexo de favelas lá. E é pacificado ou não? Parece que sim. Parece que Eu não- tem a unidade pacificadora e tal. Ah, tá. E a questão é que morreram, né? Vieram a falecer 22 pessoas. Dessas 22 pessoas, 15 pessoas já tinham passagens por diversos Crimes. artigos pelo Código Penal, por crimes e tal, entendeu? O que a gente vai falar aqui, pessoal, não é muito em cima da ação, até mesmo porque quem tem que ver se houve abuso, se houve um exagero, são as autoridades que cabem isso. O que a gente quer abordar aqui é que, assim, né, eu não vou dizer infelizmente, mas teve muitos... Acompanhei isso de perto no Twitter, e teve muito comentário do tipo de alguns jornalistas, né, que achou um absurdo que, por exemplo, nenhum policial morreu. Sim. Ou que a gente tem que parar com esse maqueísmo de que o policial sempre vai ser um mocinho. Tipo assim, eu acho que tanto na vida, né, negão? Tanto é que nós vamos abordar o outro lado da moeda depois desse assunto, né? Sim. Que aí é uma outra situação. Mas na vida você tem o bom e o mal. Claro, claro. Com No certeza. lado profissional, você tem bons profissionais de diferentes áreas bons, profissionais ruins. E com certeza, numa corporação, no caso da polícia, existem, lógico, os bons policiais e existem os maus policiais. Só que assim, a pergunta que eu deixo para vocês aí nos comentários, tá? Se você tá vendo, você curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal se não é inscrito e ative os sininhos para receber as nossas notificações de conteúdo. Existe bandido bom? Então, Vão, é que o pessoal bate um pouquinho não defendendo e nem absolvendo, mas assim, a pessoa bate na tecla de injustiças sociais. É óbvio que a gente vive num país que já, acho que desde a sua história, foi construído por injustiças, né? A gente vem de escravidão, a gente vem de um país tomado, etc, etc, etc. Porém, independente da situação que a pessoa acabou conquistando, se a pessoa está num lado onde ela está roubando ou traficando, infelizmente eu não posso concordar que isso é uma postura boa, Sim. né? Mas ao mesmo tempo que existe sim, que a gente vai acabar mostrando o abuso policial, existe. E vou falar com relação à minha realidade. Eu já trabalhei na Associação do Tribunal de Justiça, a maior parte dos meus familiares acabaram integrando cargos públicos, a minha própria mãe também, né? Dentro do Tribunal de Justiça e tudo mais. Então, assim, há necessidade de lei, regulamentação e tudo, em todo o país, em qualquer coisa, certo? Agora, e tenho também alguns parentes não tão próximos, mas do interior, que foram policiais militares e tudo mais. Não é algo que eu faço hoje ou que eu executo, e entendo que os integrantes da minha família têm boa índole dentro do desempenho do seu papel. Porém, como você pode generalizar, como algumas pessoas generalizam, a instituição. Sim. A gente não pode generalizar pessoas, a instituição em si, né, que defende o povo, que se eu tiver algum problema eu vou ligar para a polícia, qualquer pessoa vai ligar para a polícia. Sim, exatamente. Seja um furto, um roubo ou qualquer coisa do tipo. A gente tem que entender que existe índole e caráter. Então, assim, existem pessoas que, independente da sua função, têm boa índole, bom caráter Ou não. né? E elas podem, dentro da sua função, exercer abusos ou não. Então, essa questão de generalizar, que eu achei absurdo, até que a gente, para bater a pauta e conversar sobre o assunto da semana,
jornalistas acharem que o devido seria morrer um pouco dali, um pouco daqui. Como se fosse uma regra, tipo, a cada 10 bandidos, um policial teria que morrer. Então, poxa, se a pessoa sai de casa, nem um policial, ele sai de casa, ele tem família, ele tem filhos, tudo, ele está desempenhando a função dele, que é proteger o povo, Sim. certo? Isso é um problema. Agora, gente, isso não é totalmente contrário de defender posturas arbitrárias. Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a lei, para qualquer abuso em qualquer profissão, principalmente a defesa, ela tem que ser forte. Sim. Então, se o policial que está aí para te defender, que você está aberto, porque ele é o cara que pode portar arma, ele tem poder para fazer qualquer coisa, e ele abusou daquilo, ele tem que ser severamente cobrado, sim. Sim. Severamente cobrado. Então, a gente mostrou as fotos, né, da Vida Cruzeiro e com relação aos policiais, e a gente pode emendar, não sei se você quer fazer mais algum adendo, Vão, mostrando um pouquinho dos policiais de Sergipe, Isso. da PRF, aquele caso, Baratinho, que tá que o cara foi asfixiado, Isso. né? Essa é Tá na tela aí. Então, assim, Vão, eu achei um absurdo. Sim. Quando eu vi o vídeo, eu vi a cena, filmaram os policiais da PRF. E assim, é claro, obviamente, que isso nem de longe é uma atitude a se louvar. Sim. Independente do crime que ele cometeu, né? Se a pessoa já foi rendida e imobilizada, ela não pode ser torturada e morta. Concordo plenamente. Isso aí caracteriza o abuso de autoridade. E então, Vão, assim, quando você viu a cena, o que você achou? Por exemplo, o pessoal estava filmando. Sim. E até falando, poxa, vai matar o cara e tal, que não sei o quê. O que na sua cabeça, o que você acha que passou na cabeça dos policiais para cometerem esse tipo de crime? Negão, vou ser sincero. Primeiro, né, só dar uma linkada, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Sim, coisa. sim. Né? Ali, no caso da Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro, ali era uma operação policial, Sim. né? Que o pessoal tinha que fazer alguns mandatos de prisão, né? Concluir alguns mandatos de prisão que estavam pendentes na justiça e foram, né, fazer o que tinha que ser feito. Né? No caso, prender as pessoas, né, que estavam foragidas da justiça com algum tipo de pendência. Agora, nesse caso, pelo que eu estava acompanhando aí nas redes sociais, o nome da pessoa, até vou pegar aqui, infelizmente. Genivaldo, né? Acho, se não me engano. Só um instantinho. Se eu não me engano, uma pessoa que foi morta é Genivaldo. É isso aí, Genivaldo de Jesus Santos, ele tinha 38 anos, tá? E o que aconteceu? Ele estava circulando de moto na estrada sem capacete. Aí ele foi abordado, né? Os policiais, até esse presente momento, fizeram o que tinha que fazer. Abordou o cara, deve ter aplicado a multa, com certeza, porque é uma Sim. infração de trânsito. Aí, dali pra frente, não sei o que aconteceu, que eles levaram, né, que eles tiveram essa atitude de colocar o cara dentro do camburão, com gás lacrimogêneo e tudo aquilo e outras coisas mais, entendeu? Você me perguntou o que deve ter passado na cabeça deles. Olha, negão, sinceramente, cara, nada justifica. Sim. Nada justifica essa atitude deles. Sei lá, vamos colocar na pior das hipóteses. Pô, o cara levou uma com os policial. Sim, sim. De repente, Mas não... tirou farinha, né? Aí, tipo assim, não justifica. Eles já tinham dominado o cara, né? Se fosse o caso, leva para uma delegacia para lavrar um boletim de ocorrência, que é um ato infracional, né? Claro. Se você dirigir numa via sem capacete, uma moto, é um ato infracional. Pô, desacatou? Então vamos levar para a delegacia. Pô, ele me desacatou, vai responder por desacato também e coisa e tal. Agora, não justifica o que eles fizeram com a pessoa. E é complicado, porque a gente volta nessa tecla, negão. A gente não pode generalizar, por exemplo, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que semana após semana faz um trabalho excelente na questão de prevenção, né, de acidentes, de fiscalização, de apreensão de drogas. A cada dia que passa vai batendo recordes e recordes de apreensão de drogas nas estradas brasileiras, que não são poucas, entendeu? Sim, sim. São muito quilômetro de estrada, é muita coisa para você fiscalizar. Então a gente não pode pegar, infelizmente, a exceção, que é esse caso, que não justifica em hipótese nenhuma, né? Não justifica o que for feito,
entendeu? Tem que ser apurado, tem que ser processado e, se for o caso, tem que pagar pelo que fez. Claro, perdeu o direito de exercer a função, ser preso sim. Eu acho que chega num caso em que um policial que deveria defender, matar é complicado, e ainda mais pelo motivo que foi. Deve ser um motivo torpe. Com certeza é um motivo torpe. É. Porque não justifica, cara. Não justifica. E mesmo se tivesse um motivo Eu acho que grande, não tem uma justificativa, né, não tem irmão? justificativa para o que foi feito. E que se apure e que se puna, se for o caso, puna-se para servir de exemplo. E mais uma vez, pessoal, não vamos generalizar, a corporação. É o que nós estamos falando. Existem bons profissionais, existem maus profissionais. No caso, existem bons policiais e, infelizmente, existem esses maus policiais que, pelo fato, como você falou, negão, de vestir uma farda, de portar uma arma, abusam da sua autoridade, né, e cometem esse tipo de delito. Então, isso não pode realmente ficar impune, que sirva de lição e de exemplo, né, para a pessoa que, infelizmente, age dessa forma. Que a gente sabe que tem, infelizmente, tem Sim, policial sim. que age dessa forma, mas que não é o certo, não é o correto, né? O certo mesmo era ter apresentado ele para um delegado de polícia, da Polícia Civil, para lavrar os devidos delitos que ele possa ter feito ali na hora, ali, entendeu? Ser julgado. E a questão, gente, às vezes algumas pessoas se revoltam com a polícia. E é claro que a nossa polícia, seja ela a Guarda Municipal, que já teve alguns eventos também desagradáveis, Sim. outros eventos honrosos, e estadual e federal, né? Então a gente vive de uma forma, infelizmente, ainda incapaz de viver sem algum tipo de monitoramento. Certo. Então a gente precisa ser monitorado, Sim. a gente precisa ser protegido, as nossas crianças na escola, né? Sim. Os policiais fazem ronda escolar. Então, assim, há necessidade do policiamento. Então, a gente não pode banalizar isso. Sim. Mas só que, infelizmente, entra na questão do ser humano. A polícia precisa estar mais preparada? Precisa. A nossa polícia, eles recebem pouco para caramba. Dando margem o quê? Para corrupção dentro da polícia. Né? Não todos, tá? Não é um fato Não é generalizado. mas só que ocorre que a pessoa pode entrar no fator ligado à corrupção. E até um evento que acabou acontecendo, infelizmente, do rapaz que o bandido foi furtar o celular da namorada, ele foi Isso. proteger a namorada e acabou vindo a falecer. E as pessoas acabaram até circulando o vídeo do ex-presidente e tal, falando que o pessoal roubava celular para tomar cerveja, né? É para vender e tomar uma cervejinha depois. Então, assim, qual que é a grande questão? Não importa para que seja, para o que ele vai usar o dinheiro pós-furto, né? Sim. O que importa é que você trabalhou, você conquistou, e as pessoas não se atentam que seria a comunidade pobre é roubada. Não é um político, não é um grande empresário, Um um banqueiro. banqueiro. Então, assim, quem é roubado no dia a dia, no cotidiano, é trabalhador. Uma pessoa que pega, às vezes acorda às 5, 4 horas da manhã, rala o dia inteiro, toma condução de 1 a 2 horas para ir para o trabalho, mais 1 a 2 horas para voltar, E nas piores condições possíveis, sem conforto algum. sem conforto nenhum, transporte coletivo totalmente complicado. Então, nós não podemos defender o roubo de nenhum utensílio, de nenhum trabalhador. E essa questão desse rapaz em específico, é um casal que estava a pé. Então, obviamente, eles não tinham nenhum automóvel, né? Uma condição de ter um automóvel, não sei bem a história, mas eles estavam circulando a pé, voltando do trabalho à noite. Um acompanhando o outro. Né? Então, assim, é algo muito complicado, gente. Então, a gente não pode generalizar a questão da polícia, a gente não pode desmerecer a proteção que, de certa forma, eles podem oferecer, e, ao mesmo tempo, a gente tem que brigar, sim, para que a nossa polícia seja mais preparada, porque não vou dizer que ela é 100% de forma alguma, tá? Então, a gente precisa brigar por aquilo que é de direito com consciência. Então, se eu não tenho tanta base, tanta consciência, eu preciso estudar, sim. Eu preciso me aprofundar no assunto até mesmo para ter um embasamento, de ter um pensamento, até de ter uma opinião, um argumento. Na verdade? Para formar um argumento, precisa de estudo, gente. Então, assim, não é defendendo a polícia no que está errado, mas só que existem pessoas boas que saem com o intuito de, poxa, eu vou defender uma pessoa do bem, um trabalhador no meu dia de hoje.
tá? Porque hoje em dia, para ser policial, acho que a pessoa tem que ter o dom, assim, tem que estar talhado mesmo para sair de casa, arriscar sua vida para proteger a vida de outras pessoas que talvez ele nem conheça. Sim, eu vou ser bem sincero, não seria uma profissão em função de todos os riscos e de ganhos até, que eu escolheria, um exemplo. Sim, Não é algo que eu escolheria. Mas, infelizmente, a gente pensa assim, até, claro, pela estrutura financeira que eles acabam recebendo e também pela estrutura e pela base que eles têm para trabalhar. Então, eles não têm nenhuma uma base de trabalho e muitas vezes o pessoal fala sobre armamento e tal, mas a minoria dos policiais tem bom armamento. sim, Muitas vezes ele vai se deparar com o bandido, o ladrão, com um melhor armamento do que o sim. dele. Até mesmo com granada, né? Infelizmente. Então, assim, gente, a gente precisa explorar um pouco mais esse assunto e acabar entendendo ambas as partes. Existe toda uma construção social que é danosa para o nosso povo e faz com que abram margem para a marginalização e, ao mesmo tempo, precisa de uma polícia mais eficaz. Então, precisa melhorar a questão do povo pobre e também melhorar os recursos de quem nos defende. Exatamente. Bom, Vão, essa questão, se quer fazer algum adendo com relação a isso daí, alguma coisa? Não, tranquilo, negão, tá tranquilo. Só realmente reforçar o que você falou, né? Acho que a gente tem que trabalhar nas duas frentes, né? Né? A Entendeu? gente tem que tentar absorver tudo, né? O todo, né? Sim, com certeza. Infelizmente também, seguindo um pouco, só que agora lá para longe, lá para os Estados Unidos, né? Também na dia 24, né? Aconteceu aí um atentado numa escola do Texas, né? Um aluno invadiu a escola, né? E veio a matar, infelizmente, se eu não me engano, foi acho que 14 ou 15 crianças, né? Parece que até tinha subido o número de mortos para 19. Eu não Isso. sei bem o número preciso. E uma professora, né? E aí esse menino é um aluno, o nome dele é Salvador, né? Ele é filho de latino. E a contextualização, pessoal, mais ou menos assim, é o que acontece? Ele estuda na escola. E quando ele era mais novo, ele sofreu muito bullying pelo fato dele ser latino, ele ser gago e ter a língua presa. Então os colegas, infelizmente, praticavam bullying em excesso, assim, isso foi relatado por uma prima dele. Aos 13 anos de idade ele foi viver com a avó, porque a mãe era usuária de drogas. Aos 3 anos ele perde o pai, então a mãe começa a criar ele sozinho. Aí a mãe, infelizmente, vai para o mundo das drogas e aos 13 anos ele começa a viver com os avós. Em postagens do Facebook, um pouco antes da tragédia, né? Ele diz que vai matar a avó dele e depois vai abrir fogo em uma escola. E ele cumpre o que ele prometeu ali no Facebook. Ele, infelizmente, assassina a avó e vai para a escola para cometer esse ato. O grande problema, né, que aconteceu foi o seguinte: até que viram ele invadindo a escola e já acionaram a polícia. A polícia, não demorou 5 minutos para a polícia chegar na escola, negão. Só que a polícia só cercou a escola. Entendi. Tipo, ninguém entrou pra saber, ninguém fez contato com o agressor, né, no caso. E a justificativa... A foto dele é essa daqui? é Isso, essa mesmo, tem a foto é dele, essa né? mesmo, baratinha. Inclusive no Instagram, acho que foi coisa de uma semana antes, essa foto é do Instagram dele, né? E ele mostra quando ele adquiriu, né, as armas para fazer o atentado. E aí, voltando à questão da polícia, veio a polícia do condado, né, lógico, tal, mas infelizmente eles pecaram em não tentar fazer contato, ou não tentar ir atrás, né, para tentar evitar essa tragédia, e eles alegaram que estavam esperando uma polícia especializada para confronto desse tipo. E se passaram 40 minutos. Aí, infelizmente, veio tudo isso acontecer. 40 minutos com uma pessoa, um menino, né? Fortemente armado. Fortemente armado e desequilibrado é muito tempo, né? Então, qual que é a grande questão aí para mim, né? Tem o aspecto comportamental, tem essa questão do bullying. É claro que eu, Ovo, Barata, a gente tá acima dos 40, para não falar muito nossa idade. Sim. Acima dos 40, uns 40 e poucos anos.
Na nossa época era muito comum, né, Vão? Inclusive a gente se trata por apelido aqui, Sim, que muitos podem abominar, outros não, mas é uma época em que existia o destaque das diferenças, mas só que também existia o bullying exagerado. sim, existia. Sempre existiu. Sempre Sempre existiu. E infelizmente, eu acho que existe o tom da brincadeira, existe o tom da piada. Hoje a tolerância é um pouco menor em função até mesmo da comunicação. Nós vamos avançando, então realmente alguns programas de TV e coisas do tipo nem cabe mais. Mas infelizmente, qual que é a grande questão? Que a gente vai trazer duas questões. Esse rapaz que já tinha um histórico, que já tinha esse aspecto que ele já falava, né, com relação à questão da escola, que ele voltaria lá Sim. e tudo mais. Ele fez as postagens e ele já deu todo o indício que ele estava bem desequilibrado, bem revoltado e bem complicado emocionalmente, e ninguém fez nada antecipadamente, sabe? Então, há necessidade desse suporte, principalmente se ele declara que vai cometer um crime em uma rede social. Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, o índice de roubo, furto, esses crimes, ele é bem menor, né? A gente vai entrar até nessa questão armamentista aí. E é claro que não adiantaria nada um professor estar armado naquele momento, ou adiantaria, não sei. Nada. Eu acredito que Acredito que não adiantaria nada. Mas só que, qual que é o grande problema aqui? O problema é não conseguir prever e nem até fiscalização de rede social, que pode contribuir com isso, né? Se a pessoa faz algumas postagens, discurso de ódio e tudo mais, as coisas assim, poderiam notificar as autoridades, poderia fazer alguma coisa nesse sentido, ó. Para prevenir esse tipo de situação que está ficando corriqueira lá nos Estados Unidos. Isso. Fiquem em alerta. Por quê? Porque essa pessoa está dizendo que vai cometer um crime com o coletivo, vai entrar numa escola, vai matar a avó, ou vai fazer qualquer coisa do tipo. Acho que foi há uns 3 anos atrás, né, na cidade de Suzano. Também um ex-aluno entrou com uma besta e um revólver, se eu não me engano, e infelizmente tirou a vida de alguns estudantes lá. Ele também era ex-estudante da escola e também fez o mesmo tipo de coisa, anunciou que ia fazer, que ia acontecer e nenhuma medida foi tomada. Sim. Teve também muito tempo atrás, você vai lembrar desse caso, Negão? Até você me lembrou desse caso, do atirador do cinema. Sim, que era um estudante de medicina, não é? Isso, esse mesmo, estudante de medicina da USP. Qual que era o filme? Era o Clube da Luta? Ou era o Eu acho que era Matrix? o Clube... Que era? Não, acho que era o Clube da Luta. Se eu não me engano, era o filme que estava sendo exibido na sala do cinema, era o Clube da Luta. Ele entrou com 2 submetralhadoras, né? Submetralhadoras e atirou a esmo dentro da sala de cinema, aqui no Brasil. Não foi nem lá fora, foi aqui no Brasil. São Paulo. Foi Então, em São Paulo. Isso, exatamente, foi em São Paulo. Então, essa realidade, infelizmente, ela não está tão longe de nós. Mas é o que você falou, Negão. A gente tem que se precaver. Hoje, nós temos, né, o boom das redes sociais, da internet, as Big Techs fazendo alguma coisa nesse tipo de estar sinalizando para as autoridades. Ora, essa pessoa está meio que, né, ameaçando o coletivo, a segurança coletiva, o bem-estar coletivo. Precisa ser feito alguma coisa, precisa pelo menos monitorar essa pessoa para que não aconteça mais esse tipo de situação. A pessoa cometer um atentado, invadir uma escola, invadir um supermercado. No caso, teve também a invasão de uma igreja. E isso tudo meio que começou, tem mais ou menos 1 mês e meio, com uma pessoa que entrou no metrô de Nova York e atirou nas pessoas que estavam na plataforma. E ela se apresentou, agora posteriormente para julgamento, está rolando o julgamento dela. Entendeu? Ela, graças a Deus ela foi contida, foi presa, está sendo levada a julgamento. Entendeu? E que ela pague pelo crime que ela cometeu. Então, assim, a questão é um pouco complicada. É claro, gente, não é abominando algumas... assim, vamos falar sobre a questão de armamento e desarmamento, tá? Que algumas pessoas acabam batendo na tecla da facilidade de conseguir armas. Mesmo uma arma ilegal, com certeza barato não é. Então, uma pessoa comum não consegue portar. Sim. Então, quem acaba conseguindo portar é quem furtou ou possivelmente a polícia, né? Hoje no Brasil o porte de arma ele não é
legalizadas, as pessoas não podem comprar arma à torta à direita, a pessoa tem que fazer, tem todo um procedimento para ela poder ter porte, Né? Ter posse da arma, Ter não posse, porte. né? Porte da, Posse da arma. né? Então, assim, a questão não é o desarmamento em si, mas o caráter das pessoas que possam portá-la, né? Então, eu não acredito, vou ser bem sincero, que no Brasil exista uma estrutura para uma abertura grande com relação à questão do porte de Sim. arma. Mas eu também não sou uma pessoa proibitiva. Eu não, se a pessoa tivesse o direito e ter arma em casa para se defender, para mim é algo ok. Não acho que a pessoa precisaria ser inibida de tê-la. Mas ao mesmo tempo, eu até estava conversando com o Ovo em casa. É o seguinte, gente, hoje as leis não são compatíveis. Sim. Então a gente não tem lei suficiente para punir uma pessoa que desobedecer a regra. Se a pessoa está com uma arma em casa, facilmente ela vai transportar para tudo quanto é lugar. Então teria que ter uma lei rígida, se quisesse colocar o porte de arma como legal, para que essa pessoa que você foi pego, mesmo com uma arma legal, você comprou, tem tudo ok, mas não era para você estar com a arma em trânsito. Cara, você vai pegar uma cana, uma multa enorme. Sim. Só multa não resolveria, mas acredito é cana mesmo, entendeu? E cana de cabo a rabo, nada de progressão de pena, Nada. de induto de tal feriado, de bom comportamento você vai pro semiaberto, não. É 10 anos fechado, vamos pôr, é 10 anos, 10 anos. negão? É 10 anos fechado. É tipo assim, porque você pode ameaçar qualquer pessoa, brigar no trânsito, Sim. matar alguém ali no impulso. Então, assim, hoje precisaria acontecer diversas mudanças para que a arma pudesse ser um pouco mais livre. Pelo menos aqui no caso do Brasil, né? Sim. Mas vamos falar de um lugar onde isso é muito liberado e bem frouxo, que é Nos Estados nos Unidos. Estados da América. Unidos da América. Que inclusive tem até um vídeo do técnico do Golden State Warriors, o Stephen Kerr. Isso. Que é antigo Chicago Bulls, né? É Vamos do passar antigo o armador videozinho. de Chicago. Vamos ver ele aí. I'm not going to talk about basketball. Since we left shoot around, 14 children were killed 400 miles from here. And a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California. And now we have children murdered at school. When are we going to do something? Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. É isso aí. Gente, então, vamos lá. O que o Stephen Kerr, de certa forma, está querendo colocar, vocês podem perceber que não é bem desarmar, mas fazendo uma pesquisa, nem uma pesquisa tão elaborada, mas uma pesquisa rápida, a gente percebe que nos Estados Unidos é muito frouxo a questão da venda de arma. Assim, absurdamente. Lá se compra arma como você se compra um pão na padaria, mais ou menos. É mais ou menos isso. Você faz um exame, muitas vezes, não é nem exame, é como se fosse só um cadastro. Então a gente percebe, linkando um pouco com essa questão do rapaz, e até mesmo a revolta do Stephen Kerr, falando que até quando, né, que eles vão ficar abertos a estudo, mostra o seguinte, mostra que até algumas lojas que nem são licenciadas podem vender armas. Você pode até comprar arma pela internet. Imagina, de repente, vou comprar uma arma. Você entra ali, tipo, como se fosse comprar uma arma no Mercado Livre. Exato, é bem por aí, na Amazon, que seja. Entendeu? Então, assim, poxa, como que você vai fiscalizar alguma coisa ou entender como funciona a cabeça de quem está adquirindo essa arma? Então, assim, no início eu não entendi muito bem a revolta do Stephen Kerr. Então, é interessante a gente estudar, por isso que assim, estudar antes da gente falar. Exatamente. Sabe? Então a gente vai tentar entender a realidade que eles vivem lá. Então assim, poxa, ele falou assim logo no comecinho sobre essa questão desse projeto de lei HR8, né, Ovon? Isso. E que mostra essa lei, Ovon? Qual que é o lance aí? Bom, em resumo, né, negão? A lei só exige a verificação de antecedentes criminais sobre venda
ou transferência de armas de fogo em território norte-americano de pessoas para pessoas. Ou seja, pô, a pessoa tem um antecedente. A lei tá na tela aí, para vocês lerem aí, que é interessante a gente saber sobre isso daí, viu, gente? porque o que a gente entendeu é isso, negão. Tipo, qualquer pessoa pode comprar arma nos Estados Unidos. Então não há uma verificação, por exemplo, se a pessoa tem uma residência fixa, tem um trabalho fixo, tem um antecedente criminal, se a arma é legalizada ou não. Tanto é que você levantou a questão de que tem lojas que não são autorizadas pelo governo, seja pelo estado, pelo condado, a vender arma, mas vende. Sim. Você pode ter comércio de arma pela internet. Então qualquer pessoa, pelo que se vê, pode comprar uma arma. Se tiver poder aquisitivo para comprar, vai Sim. comprar. Se tiver poder aquisitivo para comprar arma, para comprar munição, ela vai comprar, independente do calibre, independente do poder letal, da distância de alcance, ela vai comprar. Então o que ele pede, né? Até a gente viu aí esse vídeo dele e tal, citando infelizmente, algumas situações que ocorreram de terrorismo, que nada mais é que um terrorismo isso. Do pessoal pegar, né, no caso do Senado americano, pôr para jogo essa lei aí para você restringir o acesso a armas nos Estados Unidos. Poxa, mas é o mínimo, né, gente? Pô, um atestado de sanidade mental. Sim. Poxa. Sim, antecedentes criminais, então nem se nem fala. Nem se fala. Isso que eles estão pedindo é o mínimo do mínimo. É o que acontece no Brasil hoje, negão. Hoje, se você quiser ter a posse de uma arma, os requisitos mínimos são esses. Você tem que ter residência fixa, e tem um período para você ter essa residência fixa, trabalho fixo, atestado de antecedente criminal e um exame psicotécnico. Então, poxa, Só a partir daí você pode dar entrada na documentação, aí requer um número também de horas de clube de tiro e vai, para você poder ter sua arma ou na sua casa, no seu comércio, em algum lugar, mas não transportando ela, mas sim deixando ela num imóvel que você indicar ali, que você julga a necessidade de tê-la. E assim, algo que é complicado. Agora a gente entende o porquê desse rapaz ter conseguido algo tão fácil. E fora essa questão de conseguir fácil, por que, de certa forma, essa liberdade de armas ela não está associada ao aumento de criminalidade lá, né? É um paradoxo, né? Por quê? Porque tem lei. Se o cara cometer um crime, é perpétuo, tem pena de morte. Sim, dependendo do estado, é pena de morte. Então assim, peraí, não tá tão frouxo. O que precisa regular para entrar em sincronia é só conseguir conquistar a arma quem realmente tem capacidade de portá-la. Sim. Então assim, poxa, de verdade, acho que o Stephen Kerr, de certa forma, está levantando uma bandeira interessante. Sim. Se eu não me engano, você chegou a ver que logo depois que isso ocorreu, o pessoal movimentou o papel no Senado, né, americano. A gente fez uma pesquisa, pessoal, olha que interessante, no mesmo dia que infelizmente aconteceu esse último atentado, né, esse último ataque, vamos dizer, terrorista, que é um terrorismo sim, nos Estados Unidos, no mesmo dia, essa lei começou a tramitar no Senado. Ela já tinha sido lida há um mês atrás, a primeira leitura. Agora ela foi feita uma segunda leitura e foi colocada uma ordem para votação. Agora não sei o período, mas foi colocado como se fosse uma ordem de votação para que essa lei seja sancionada. Entendeu? Infelizmente, as medidas só são tomadas depois que acontece, infelizmente, uma fatalidade. Isso poderia ter sido, sim, antecipado. Pelo trâmite que eu acompanhei no Senado, essa lei, esse texto-lei no Senado foi aprovado pelo Congresso americano, né, pelos deputados no caso, e foi para o Senado. Está um ano lá parado. Bom, que assim, todo lugar tem os seus déficits, né? Não é Sim. porque é Estados Unidos, país do primeiro mundo, que não tem seus problemas. Muito parecido com o Brasil. As coisas chegam do Senado e dá uma paradinha. dá uma paradinha bem Então, gostosa lá. Política é política, porque isso Em mexe qualquer com lugar. empresas de armas, Tem os lobbies. mexe com muitos empresários, mexe com muita coisa aí, gente. Mas, assim, desculpa, tá, negão? Não, Se você tá assistindo o nosso vídeo, né? Curta, comenta, compartilha, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e comenta. Você é a favor, por exemplo, da alegação da posse ou porte de armas aqui no Brasil? Você é contra? Qual a sua opinião sobre, entendeu? O que você acha disso? Comenta aí no nosso vídeo. É muito importante para nós aqui do canal, para a gente estar entregando
conteúdos ainda melhores para vocês aí, tá bom? E agradecendo a presença do Marquinhos, já que o Steven Kerr é o técnico verdade. hoje do Gold State, e foi antigo Bulls, né, armador, muito Sim. bom, inclusive. Sim. E, assim, curtam, vejam o nosso vídeo do podcast Marquinhos, foi bom pra caramba. Foi. Tá? E, assim, voltando a essa questão toda, gente, a gente precisa aprender a olhar as coisas com outros olhos e buscar defender e agir conforme realmente será benéfico para o povo, tá? Sim. Então a gente, muitas vezes a gente fica à mercê e é manipulado por ideias de outras pessoas e acaba vestindo camisa e levantando bandeira que infelizmente não nos levam a nada. Sim. E a gente precisa parar para analisar fatos e não só propagar conhecimento de outra pessoa. Se isso vai agregar ou não na sua vida, é muito importante isso, entendeu? Então é isso aí, pessoal. E você, é um Baratinha? tema bem polêmico. O que você achou dessa questão do Steven Kerr, essa questão toda com o armamento dos Estados Unidos? Cara, a primeira vez que eu assisti assim, o vídeo, eu achei que ele tava meio que contra, né? O armamento, assim, né? Mesmo porque eu não tinha entendido do que era aquele lance da lei lá, do projeto de votação, enfim. Mas eu achei forte, né? Sim. Ele foi bem e inclusive termina o vídeo lá, ele levanta, ele não fala sobre nada da NBA. Querendo ou não, são finais de conferências e o time dele tá na final, né? E ele já chega falando que hoje ele não ia falar da NBA, que ele ia falar o que aconteceu, que era a 600 km de distância, enfim. E é uma coisa muito recorrente, né? Infelizmente, nos Estados Unidos, E agora ele ainda fica mais. revoltado que, tipo, poxa, beleza, acontece isso, você faz 1 minuto de silêncio, que ele acaba falando no vídeo, né? Isso. E você vai assistir o seu basquete, vai fazer suas coisas de forma corriqueira. Então, tipo, poxa, tá na hora de agir em favor e não só ficar quieto, Mas aguardando. quantos, né, cara? Tipo, pô, entrar em escola, criança, cara, é pesado, Criança né? de 5 a 10 anos, Demais, né? É bem demais. De pesado. 5 a 10 anos. É demais. muito pesado, enfim. E aí ele levanta bem bravo, né? Pra não falar outra coisa. A gente vai pode embora, falar né? que ele Pode ficou falar puto. que ele ficou putão da vida, mas com toda a razão, porque, Barata, a lei tá no Senado há 1 ano. Poxa. O pessoal só foi começar a se movimentar, curiosamente, na véspera do acontecido e no dia que aconteceu. Entendeu? É triste isso, cara. Porque não vou dizer... vamos dizer que poderia ter sido prevenido? Acredito que sim. Poderia ter sido Até porque prevenido. questão de... Gente, assim, claro, hoje eu trabalho com a parte de psicoterapia, ligado à parte espiritual também, mas só que eu vim de TI, sou programador. Então, assim, e acompanho não só o programador e a pessoa que acompanha a tecnologia das antigas. Eu sempre busco, eu gosto de ler, estudar, e a gente tem algoritmo que restringe, que impulsiona, a gente tem, a gente de forma geral, né, as mídias sociais, Facebook e tudo mais. Eles têm tecnologia o suficiente, algorítmica, para cruzar dados e a pessoa escrever algo que é um gatilho para disparar alguma coisa complicada, tipo uma ameaça, um terrorismo, eles têm condição de saber. E eu acho, sim, necessária a fiscalização. Sim. Aí sim é necessária a fiscalização. Acho Não que é uma invasão de privacidade. Acho que a questão toda é meio blasé, meio clichê o que eu vou falar, mas é ter a visão macro da coisa. Sim. Porque não adianta só você, por exemplo, restringir, né, que você adquira uma arma. Você tem que também na outra ponta, né, negão, como você Sim. citou no caso, verificar, esse cara tá colocando umas coisas aqui que não tá legal, Sim, que não é normal, dentro, né, de um parâmetro de normalidade de uma pessoa racional. claro. Então vamos, não merece uma investigaçãozinha, no mínimo monitoramento das postagens e tal, para que isso não desencadeie numa situação que a gente viveu agora essa semana lá nos Estados Unidos. Vou fazer uma criticazinha com relação até com o aspecto político aqui do nosso país. Hum. De repente você faz um post contraditório a um lado ou outro. Certo? Você é restringido, bloqueado e seu post acaba Sim. nem sendo engajado e tudo mais. Então significa o quê? As pessoas conseguem identificar a sua fala, certo, Vão? Correto. Agindo de forma lógica. Sim. Então, por que não identificar esse tipo de fala e bloquear
ou jogar, ou criar algum mecanismo ou algum departamento que fiscalize isso especificamente. Pessoas que são possíveis terroristas, pessoas que podem possivelmente praticar algum tipo de atentado. E passar para as autoridades policiais para eles fazerem esse monitoramento. Claro. Entendeu? Então, assim, existe muita tecnologia e muito dela pode ser utilizada para o bem do povo e não só para manipular massas politicamente, que é o que vem acontecendo, que é uma crítica nossa já do nosso Pode Tudo e Mais Um Cast. É isso mesmo. Eu vou dar a minha opinião polêmica sobre esse assunto. Mamilos. Mamilos polêmicos. Que eu acho que vocês também não concordam muito, mas, entretanto, todavia, Opinião barata. É opinião barata. É opinião barata. cara, a arma só pode estar na mão, teoricamente, de uma pessoa, de uma parte da população. Ao meu ver, é polícia, certo? A gente sabe que não Sim. é assim. Sim, sim. Tem que combinar com os russos primeiro. A gente sabe que não é assim. A gente tem a polícia e tem as pessoas que não são polícias que usam armas também, Correto. Sim. correto? Que são os, sei lá, bandidos, vamos dizer assim. Certo. Então, Criminosos. cara, quem não é polícia e tá armado é bandido. Exatamente. Barata, de Eu verdade, sou se- desta opinião. Sim, mas sei que eu- muitas pessoas não vão concordar com isso. Eu, Ah, porque dentro tem dessa... o tiro esportivo, tem não sei o que lá, blá blá blá. Mas, cara, quem tem que ter. Tem que ter. Existe a arma? Ah, existe. Inventaram. Beleza. Quem que tem que ter arma? É a polícia. Fora disso, o cara tá armado. Por que você tá armado, amigão? Ah, porque eu vou assaltar. Ah, então tá, você tá preso. Se conseguisse ter esse controle... Óbvio que eu sei que não é assim, É. tá, gente? Não, Ok, não, sim. enfim. Infelizmente não é. Barata, acho que ninguém quer portar uma arma por ego, né? Não. Então, assim... É por necessidade. Não, a gente não tem capacidade. Muitas pessoas não têm. A maior parte meu. não tem. Você tem arma, você virou super-homem, entendeu? A maior parte não tem. Mas aí cabe a questão assim, certo, Barato? Por exemplo, assim, respeito sua opinião, mas vamos supor, o cara tem uma arma, igual a gente tava falando antes, né? Sim, sim. A arma é pra estar naquele endereço que você indicar. Se você tá transitando com Se você ela, tá tem transitando com a arma, você tem que se ferrar no extremo do extremo do extremo. Por quê? Porque Tem você que tem se lascar toda mesmo. a conscientização, né, de que dos ônus que isso pode te causar, tem o bônus, tem o ônus. Sim. Tudo tem. Você pode ser roubado Sim. e essa sua arma servir pra matar uma outra Não pessoa. foi o que aconteceu lá no Ceará? Que dois agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, foram assassinados numa abordagem. Pode Sim. acontecer isso. Sim. Infelizmente aconteceu. Então, assim, na minha visão, o que tem que acontecer é o enrijecimento, né, da lei nessa questão. Pô, que nem você falou, o cara pode matar alguém. Pô, piorou. Se a pena é de 20, o cara vai ficar 40. Por quê? Essa arma não tinha que estar, a não ser se for um caso de legítima defesa, que a pessoa invadiu a propriedade, uma Sim. propriedade rural, que infelizmente não dá para você acionar o 90 e os caras em 2 minutos tá na sua porta. Sim, sim. Não tá na sua porta aqui na cidade, imagine numa zona rural. Então, assim, aí na questão de legítima defesa, ok. Agora, o cara saiu, teve uma discussão no bar, voltou pra casa, pegou a arma e voltou pro bar. Poxa, o cara tem que ficar discussão no no mínimo trânsito. 50... No discussão no trânsito. trânsito. O cara tem que ficar no mínimo, se a pena é de 25 anos, o É cara tem que dobro. ficar no mínimo 50. É dobro. É dobro. Então, é assim, você tem o direito, todo o direito que você adquire, você ganha um dever. Claro, eu acho que isso, assim, legal, você pegou tudo, você tem consciência daquilo, porque você pegou, você foi atrás, conquistou a arma, Sim. pegou o porte e tudo, você tem que ser duplamente responsável. Exatamente. Barata, então nós não discordamos totalmente. Totalmente de você. A gente só quer implementar Mas- que realmente você ganhou um direito, você adquiriu um direito, você ganhou um dever junto. É, mas, por exemplo, eu vou ser bem sincero, eu já tive oportunidade de ter e não ter, e não tenho e nem teria, assim, não é algo, não é um Algo que te objeto apetece. do meu desejo. E a questão maior é a seguinte, se fosse realmente, como que a gente pode dizer, bom dessa forma, tipo, só estar, as armas estejam na mão só da lei, que as armas estejam só na mão só da lei, que é algo, acho que, muito difícil, aí sim, eu acho que ninguém tinha que portar. Sim. Só quem fosse nos defender. Exatamente. Seria um mundo perfeito, né, Barata? Seria um Sim. mundo ideal.
Não, o mundo ideal era que o homem não tivesse inventado essa parada, né? Seria. Mas aí Pode ser que, entrando no questão multiverso, pode ser que em algum universo paralelo não existam armas de fogo. não exista uma... Vou E aí eu vou banquear. pedir só pro Baratinha passar um videozinho bacana, só pra ficar pra reflexão. Só pra reflexão, pessoal. I can't believe this house is teeming with guns. Guns kill. Oh, guns kill. Is that right? Well, let's see about that. Okay, gun, kill. Go ahead, kill someone. Don't be shy. See? Guns don't kill people. People kill people. Guns defend people against people with smaller guns. You're such a fascist. Bom, Isso aí, né? Só pra uma reflexãozinha, pessoal. Só aí você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito, ative o sininho e em cima desse desenho reflita e comente aqui no nosso vídeo. entendeu? Então, gente, tá tudo na mão do querido ser humano. Exatamente, é o indivíduo. E agora vamos aí fechar, certo, Negão? Com Sim. a grande estreia da quinta-feira passada. aqui. Estreia Polêmica, algumas críticas, não sei com que tipo de embasamento, mas vamos primeiramente ver quem presenciou isso, que foi mais uma vez nosso amiguinho Barata. Fala aí, Barata, o que você achou de Top Gun Maverick? Cara, tenta conversar com algumas pessoas, né? Pra quem tem na faixa dos 35, 40, né, pra cima, que viu o primeiro, Os Ases Indomáveis. é nostálgico, cara. É um filme nostálgico. Bom. Não pode dar spoiler, né? Enfim. Não, só dê sua opinião. Cara, é bom. É Tipo, bom, você veria de novo Veria de novo. pelo Tom Cruise? Não pelo Tom Cruise, pelo filme, né? Não, é. bom, mas é só um crush. Você tá querendo dizer que o Barato tem um crush É um crush. Não, não. no Tom Cruise? É assim, gente. Eu vou Não, ser eu queria sincero. ser piloto de avião por causa do negócio por causa do filme de 85 ou 86? Agora não lembro. 86. Então. Poxa, foi quando o meu irmão caçula nasceu. Vinícius. Vinícius tem a idade de Top Gun. Tem a idade do Top Gun 1. A Olha que gente maravilha. tava falando, né? Pô, mas será que a bilheteria, como é que vai ser? Cara, eu não sei, será que vai Acho que bombar? bomba, cara. Não Bomba. sei, cara, é um filme... Eu fiz essa brincadeira Antigo, com o Barata, tá, pessoal? Não é Marvel, né? Não é Marvel. Não é do E Estranho, Marvel também né? não tá Não é. muito... Não é Marvel, mas só que eu posso dizer pra você que tá sendo muito falado, hein? Tá Top sendo Gun. muito bem falado, entendeu? Quer queira, quer não, a geração nossa, assim, mais ou menos, ou um pouco mais velho, tá levando o filho, tá levando o pessoal que não conhece Top Gun pra poder assistir. Inclusive, por curiosidade, isso também é algo que eu tava lendo em alguns blogs, pessoas que mais jovens assistindo pra depois Pra assistir depois o ter Top Gun. a questão da interação com a continuação com o Maverick. Bom, pessoal, fiz essa brincadeirinha com o Barata que eu fiquei... Eu nem tenho palavras para dizer. Mas tem umas críticas, né? Por exemplo, aqui, vou pegar aqui, tá, pessoal? Essa foi da UOL. Análise de Top Gun Maverick. Tem Tom Cruise, machão, com aviões que... Peraí, pessoal, desculpa, tá? Olha lá. Top Gun Maverick. Tem Tom Cruise, machão, com aviões que evocam pênis. Eu não sei de onde a pessoa tirou um trem desse. Qual que é a associação do avião com pênis? Será que é pra mostrar que um é melhor que o outro? Fica aí pra você, né? A gente trouxe isso mais por conta, lógico, de ver... Vê se você consegue achar do Matrix lá. Ah, tá aqui na mão. Eu vou abrir só rapidinho, tá? Do Omelete. Omelete. O Maverick tá fazendo umas críticas bem interessantes. Bem interessantíssimas. Eu tenho até o nome das pessoinhas depois para dar o crédito, que nada mais justo do que dar o crédito às críticas, né? Aos críticos, né? Vamos lá. Top Gun Maverick é a celebração masculina que Matrix Resurrections não foi. Então, gente, Matrix
Mataram um pouco o Matrix, né, Barata? Você assistiu Matrix, né? Também, né? Assisti. O último Matrix. Eu gosto de filme, né? Você acha, que você acha? Sua opinião sobre Matrix? Poderia ser melhor? Poderia seguir Poderia a mesma ter linha não do tido. antigo? Poderia Poderia ter não tido. Nossa, aí o cara já foi na raiz do Não problema. cara, que os 3 primeiros, assim, é que eles, não sei... Eles já eram filmes completos, o pessoal podia criar um adendo não, bacana. Uma vez eu conversando com um amigo, ele falou, às vezes é bom não mexer nas coisas que deu certo, sabe? Sim. Tipo, você pode estragar, e é verdade. É igual o Caça-Fantasmas. Foi feito O último não, né? O último que lançaram, acho que acertaram o ponto. Que são Mas os, o anterior os com as familiares, mulheres, né? com as meninas, Ah, né? com as meninas. Putz, cara. Não sendo machista, tá, gente? não, Mas não é realmente questão, não ficou legal, cara. não foi legal mesmo. E aí o Matrix tentaram fazer a continuação e o Neo sumiu, entendeu? Tipo, e aí? Tipo, o Neo, Ficou que era meio o estranho. personagem principal, É. não teve o destaque devido. O que aconteceu Agora, com o Neo? O Top Gun, cara, assim, total saudosismo, assim, né? Pra É quem, bom, é bom. É pra muito quem legal. não assistiu o 1, muito que foram legal. jovenzinhos, Trilha sonora né? e tudo mais. É, meu. Depois assista no cinema o... Inclusive, vamos colocar um... Ah, um trechinho, Vocês verdade. Vocês podem... Não, na verdade eu vou Trechinho. colocar o... Vamos colocar o... O trailer aí, né? Cara, é animal, assim, as imagens. Porque É pensa fantástico, num cinema com som bacana. instrutor de vocês é um dos melhores Entendeu? pilotos que esse E outra, tem a superação do ator lá, que é o Val Kilmer, né, meu? Que tá enfrentando um câncer severo aí. Essa história também é legal, viu? Do Val. Do Val Kilmer, cara. Ele é um... O Val Kilmer que já foi Batman. Já foi o Batman, Já ele já fez vários filmes bacanas de sucesso. E uma dica, hein? Pra ir assistir esse filme, vai no IMAX, cara. Ah, É mas com um som, fantástico. mas com O um som desse, a hein? tela gigante. Valeu muito a pena, assim. Pra quem assistiu primeiro, pra quem curtiu, pra quem é fã, assim, eu acho que não pode perder esse. Mas Pode ser uma. uma opinião barata, assim, sua opinião. Eu não assisti, mas eu pretendo ir. Você acha que eles exageraram com relação à questão do aspecto do masculino, do machão e Cara, tal? é um filme pra quem curtiu os anos 80. Então, ele tá um pouco... Na verdade, até introduziram uma mulher, né, no filme. Que não pilotando tem no 1, caça. O lance da inclusão e tal. Mas é um filme mais da pegada dos anos 80, né? Que não tinha tanto esse lance de inclusão feminina, essas coisas. Porém, ele até tentou, assim, colocar. Mas é óbvio, é um filme... É um filme dos anos 80, cara. Pegada dos anos 80, é muito legal. É bem legal. Olha lá, ó, a menina lá. Sim. Pô, mas eu acho bacana porque, poxa, a gente tem que respeitar as faixas etárias, certo? Então a gente tem que respeitar também pessoas que gostam de um padrão de conteúdo, Eu né? fui tão cabreiro no cinema assistir, cara. Falei, depois do Matrix, né? Falei, cara, será que não vão estragar uma coisa que é um clássico dos anos 80? Mas, na minha opinião, foi muito bem feito. É show. Vai assistir, galera. Inclusive vocês aí. Vão assistir, eu pretendo assistir Top Gun. É muito 10, cara. Top Gun Maverick. Bem legal lá. Muito bom, muito bom. Bom mesmo. Pessoal, em algumas críticas a gente vê que a exaltação da masculinidade tóxica, da testosterona, mas... Mas assim, tudo bem, entendo a questão da inclusão, entendo que em alguns momentos, ou melhor, em muitos momentos, o ser humano abusou da força, poder e tudo mais. Mas você não pode culpar tudo aquilo que o ser humano fez, que tudo é errado. Então a gente só está aqui hoje, a gente só evoluiu até esse ponto porque houve uma história de erros e acertos, e não dá para embutir mais erros do que acertos ou vice-versa. Sim. Apenas estamos ainda engatinhando como humanidade e a gente não pode descredibilizar tudo. O Top Gun, como o Barata falou, foi um filme que fez bastante sucesso na década de 80. Lançou o Tom Cruise pro cinema. Nossa, quantas vezes não passou na sessão da tarde? Putz. E tá passando agora mais, né? Pra realmente que o pessoal tem que pegar, o pessoal mais novo pegar o primeiro, pra ter um embasamento pra ver o segundo. É isso mesmo, Barata? É bem dizer uma continuação? Ou tipo, a pessoa não viu o primeiro, pode ver o segundo? Como é que é? Cara, Não necessariamente, não, né? eu acho que assim, é uma continuação sim, porque
O próprio trailer já mostra que é uma continuação, né? Certo. É bom assistir o primeiro? Mas acho que quem não assistiu o primeiro for lá assistir, vai ter uma boa ideia do que se trata o primeiro filme, sabe? Certo. Mas O roteiro em si não é um puta roteiro, assim, mas não é tão diferente do primeiro, mas é bem legal, cara. Eu acho que eles acertaram na questão. Acertaram no filme. O que a gente pode... E aquela opinião contraditória, Lauvão? Que ao mesmo tempo que meteram um pau, depois meio que parece o próprio Omelete voltou atrás, não foi? O próprio Omelete, o Barata até mandou isso pra gente, eu dei uma olhada, aí a gente até chegou nesse consenso, né, Barata? Parece que não foi o mesmo site que escreveu, né? Sim. Porque o Omelete fez essa questão aí da exaltação da masculinidade tóxica, da testosterona, da questão que, tipo, é um universo mais másculo, mais de homens, né? O universo militar das Forças Armadas. Mas numa outra crítica, né? Até tem o... Que não deixa de ser verdade, assim, né? Mas também não precisa, não vamos criminalizar, né? Parece que tá criminalizando essa questão, né? Mas a mesma crítica abre com Top Gun tem expectativa de ser a maior bilheteria na história de Tom Cruise. E aí tem lá olha que ele fez coisa pra caramba. Missão Impossível. Missão Impossível é o melhor de todos, assim, dos trabalhos que ele fez. Tem o Jack... Ai, esqueci o nome que ele faz, um ex-militar. Jack alguma coisa mesmo. Isso, Jack Reacher, alguma coisa assim. Muito bom também o filme, né? Guerra dos Mundos. Não é Segredo da Múmia? Qual que foi que ele fez? Ele fez a Múmia. Fez a Múmia, né? Fez a Múmia, tipo não um remake, mas ele fez a Múmia. Chama Múmia o filme. Então, são trabalhos excelentes do Tom Cruise. Eu, particularmente, gosto dos filmes dele. São filmes de ação. Lógico, todo filme de ação tem a sua forçação de barra. Tem a sua forçação de barra, mas a gente tem que entender que é uma ficção, né, gente? Então não é nada de, tipo, exaltar um lado e menosprezar o outro, entendeu? Acho que é um trabalho, entendeu? Que ele fez. Que era um projeto dele, que ele queria refazer aí, fazer a continuação do Top Gun depois de muito tempo, entendeu? Então acho que o que vale a pena é isso, pessoal, é exaltar o trabalho de um bom ator, entendeu? Com uma produção muito boa, certo, Barata? Sim. Cenas de ação, assim, muito boas. Trilha sonora boa. Trilha sonora boa, então é isso que você tem que ver. Na minha época, a Imagens, crítica... então, nem se fala. Imagens nem se fala. Hoje ainda, 32 anos, né? 32 anos depois. Porra, melhorou pra caramba os efeitos. Não é qualquer cara que vai fazer com... Pô, outra que o Tom Cruise nem envelhece, né, velho? Não, é verdade. O cara parece que tá no formol. Mas é isso aí, negão. Acho que o que vale é você ir assistir, se você tem curiosidade, ou se você quer relembrar aquele tempo, entendeu? Você que tem uma idade perto da nossa. Sim. Vale muito a pena, certo, Barata? Sim. E é isso aí, pessoal. Acho que... Bom, por hoje encerramos com os assuntos. Eu acho que foi bem produtivo o podcast. Conseguimos bater um papo com vocês. Tipo, um papo mais íntimo com os nossos espectadores, sem um padrão de entrevista, mas foi bacana. Foi bacana. Voltando aí, né, aos primeiros episódios dos nossos vídeos. A gente promete ter outras entrevistas aí, pessoal. Questão de logística, né, e tal. Então a gente vai tentar trazer mais convidados para abordarem outros tipos de assuntos para levar o melhor conteúdo para você. E é com o coração partido, mas com a alma leve, que vamos encerrar este conteúdo. É isso aí, pessoal. Grande abraço aqui do Leandro Negão. Valeu, Barata. Valeu, Vão. É nóis. Obrigado, pessoal, por ter ficado aí com a gente até agora. Curte, comente, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho se não tiver aí para receber os nossos conteúdos. Sim. E vamos que vamos. Que é só o começo. E acessem todos os conteúdos, hein? Exatamente. Valeu. Quem pegou, viu? Abraço. Abração.